O silêncio de uma floresta densa não é apenas a ausência de som, é um aviso. Quando você se afasta da trilha demarcada por apenas alguns metros, a perspectiva muda. O que antes era uma caminhada recreativa se transforma em um labirinto de formas repetitivas. Árvores que pareciam marcos de referência tornam-se clones umas das outras. É nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro que separa o caminhante ocasional do sobrevivente. A crença de que o caminho de volta é óbvio. A confiança na memória espacial é uma das ferramentas mais rudimentares e, ao mesmo tempo, mais perigosas do cérebro humano. Em ambientes de mata fechada, onde a luz do sol é filtrada por copas densas, o sentido de direção começa a se degradar muito antes de o corpo sentir o cansaço. O cérebro, tentando compensar a incerteza, cria atalhos mentais. Ele projeta uma linha reta de volta para onde você imagina que a segurança está, ignorando o terreno irregular, os declives sutis e a densidade da vegetação que força desvios constantes. O problema não é o erro inicial de se perder. O problema é a insistência em corrigir esse erro com base na intuição em vez de protocolos concretos. Considere o peso de uma mochila comum. Em uma trilha, ela parece leve parte do seu corpo, mas ao perceber que está fora da rota, o reflexo imediato é acelerar o passo. A respiração se torna curta, a frequência cardíaca sobe e a sudorese aumenta. A água que deveria durar 6 horas passa a ser consumida em 2, não por necessidade física, mas por uma resposta psicológica ao estresse. O corpo entra em um estado de vigilância ativa, onde a energia é queimada em uma velocidade que o metabolismo não consegue sustentar por muito tempo. É aqui que a sobrevivência deixa de ser uma questão de habilidade técnica e se torna uma luta contra a própria percepção. A maioria das pessoas que se perde em ambientes isolados não morre por falta de recursos brutos, mas por uma falha de gerenciamento. Elas tentam encontrar uma saída usando a mesma lógica que as levou ao erro. O caminhar torna-se errático. As decisões, tomadas sob a pressão de um sol que começa a baixar ou de uma temperatura que começa a cair, tornam-se cada vez mais arriscadas. O indivíduo começa a ignorar os sinais do próprio corpo, a sede que ignora, o cansaço que mascara, a fome que suprime. Quando a escuridão começa a se fechar, a estratégia de movimento contínuo se torna um perigo mortal. A visibilidade reduzida transforma rochas em obstáculos de queda e raízes em armadilhas. A tentativa de encontrar um abrigo improvisado à noite, sob a pressão do medo, raramente resulta em algo funcional. O abrigo mal montado, a fogueira que não acende ou o isolamento que se torna absoluto criam um ciclo de desespero. A mente, privada de marcos visuais, começa a interpretar sombras como movimento e sons distantes como sinais de resgate ou ameaça. Existe uma diferença fundamental entre esperar e agir. A ação, quando desprovida de um objetivo claro ou de uma rota definida, é apenas uma forma de exaustão acelerada. Pense na decisão de parar. É a decisão mais difícil que um ser humano pode tomar sob pressão. O instinto grita para que você continue, para que busque, para que lute. Mas a sobrevivência muitas vezes depende da capacidade de silenciar esse impulso. Ao parar, você economiza a dívida energética que o seu corpo está acumulando. Você permite que a sua percepção se estabilize. Você cria a possibilidade de planejar o próximo movimento com base na realidade física ao seu redor, não no pânico que habita a sua mente. A água, por exemplo, é um elemento de tensão constante. Em um ambiente hostil, uma garrafa de água não é apenas um recipiente, é o seu relógio biológico. Quando a reserva atinge o nível crítico,
O cérebro humano tem uma reação peculiar, ele tenta racionar, mas frequentemente falha ao avaliar o esforço necessário para encontrar uma nova fonte. O esforço físico para buscar água pode custar mais hidratação do que a água recuperada consegue repor. É um paradoxo físico que muitos ignoram até que seja tarde demais. A sinalização de emergência também é uma questão de expectativa. A maioria espera ser vista de forma heróica, como se o resgate fosse algo imediato e onipresente. Mas a realidade é que o resgate em ambientes hostis é um jogo de paciência. Sinais de emergência, como pequenas fogueiras ou marcas no solo, dependem de uma escala que o sobrevivente frequentemente subestima. O que parece grande e visível para quem está no chão é invisível para quem busca do alto ou de longe. O ponto de virada na sobrevivência raramente é um momento de glória ou descoberta milagrosa. É o momento em que a resistência física encontra a clareza mental. É quando você percebe que o ambiente não é um inimigo que precisa ser vencido, mas um sistema que precisa ser compreendido e respeitado. Cada detalhe conta: o lado da montanha que recebe menos vento, a umidade que se acumula nas rochas, a mudança na direção do som da floresta. A sobrevivência é uma sucessão de decisões pequenas, quase imperceptíveis, que se acumulam ao longo de horas e dias. Uma decisão errada de 10 minutos pode invalidar horas de esforço meticuloso. O erro não está em se perder. O erro está em acreditar que a sua vontade é maior do que as leis físicas que regem aquele ambiente. Ao observar uma estrada vazia ou uma trilha que se perde na mata densa, é fácil projetar uma história de aventura. Mas a realidade é muito mais silenciosa. É uma história sobre o peso da mochila, a secura da garganta, o frio que penetra nas camadas da roupa e a luz da lanterna que, aos poucos, revela a extensão do isolamento. A sobrevivência depende de reconhecer que, sob pressão, a mente humana mente para si mesma. Ela distorce o tempo, a distância e a capacidade física. A única forma de neutralizar essa distorção é através da aceitação da própria fragilidade. Quando você aceita que não é o mestre daquele ambiente, você para de lutar contra ele e começa a negociar cada passo. No final, a sobrevivência não é sobre o que você traz na mochila, mas sobre o que você decide deixar para trás. A urgência, o medo e a pressa são os primeiros itens que devem ser descartados. O que resta é o básico: a gestão da energia, a proteção do abrigo e a paciência de quem entende que, em situações extremas, o tempo corre de forma diferente. A pessoa que sobrevive não é a que corre mais rápido, nem a que tem mais força. É a que sabe, no momento exato em que a exaustão se torna insuportável, que a sobrevivência não é uma corrida para fora da floresta, mas uma espera calculada pela oportunidade certa. E essa oportunidade raramente aparece para quem está correndo cego pelo desespero. Ela aparece para quem, mesmo diante da escuridão e do isolamento, consegue manter a calma necessária para avaliar o próximo passo como se fosse o único que importa. Porque, no final, ele realmente é.